Está no ar mais um episódio do Diário de Obra Podcast, o seu canal da engenharia, arquitetura e da construção a seco. E antes que eu me esqueça, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu, James Souza, hoje tenho o enorme prazer de receber duas mulheres que são construtoras e também especialistas em light steel frame. Seja bem-vindo, Ângela, e seja bem-vindo, Neivla, da Direciona Arquitetura. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e a ideia sempre é somar, sobre essa história. O Brasil está começando agora de fato a crescer, o steel frame, e a gente quer trazer esse conteúdo com mais clareza e falar principalmente a questão do projeto, que é uma área que a gente iniciou como mais forte ali, e depois a gente vai contando um pouquinho aí dessa evolução, dessa melhora, desses anexos que a gente colocou, Ângela, sobre os outros serviços aí dentro desse sistema aí do steel frame. Como a Neiva falou, o prazer é todo nosso. Querendo ou não, é uma oportunidade muito grande que a gente tem para poder falar. Eu até falo que o Brasil, a gente já tem um tempinho aí que o steel frame, o sistema, ele tá no mercado, mas a gente aqui em Minas, a gente vê, enxerga isso como se diz, na pele, que o mineiro, ele tem uma dificuldade de entender os benefícios que o sistema, ele pode vir a trazer. Ah, legal, muito bom. Eu gostaria de aproveitar, esse momento, para conhecer melhor vocês, para que a nossa audiência também conheça. Eu gostaria de saber um pouco da história da Direciona, como que surgiu essa empresa, como que vocês duas se conectaram, como que foi o início dessa trajetória, assim, vamos dizer. Sim, nós iniciamos, essa trajetória já na faculdade, nós estudávamos junto, e a gente acabou criando um vínculo aí do 5º, 6º período para frente. E aí eu trabalhava como móveis planejado, eu era vendedora e projetista. Então eu nunca imaginei que eu ia entrar nesse ramo, só que eu tive uma oportunidade de fazer um estágio. Ali eu fui efetivada e ali que surgiu uma nova paixão. Eu falo que é meu segundo amor. E então assim, desde esse estágio, até então eu tive oportunidades e querendo ou não eu fiquei naquela ambição, naquela sede, tipo, não, é o mercado, é o mundo. A gente começou a criar aquele anseio por estudos. E aí foi quando eu e a Neiva, a gente já trabalhávamos juntos somente com o projeto. Ela trabalhava no sistema convencional com a esposa, ela tinha uma construtora. E aí a gente criou a Direciona. Então o nome Direciona e o CNPJ, ele surgiu há pouco tempo, mas a gente vem trabalhando juntos desde meados aí de 2013, 2014. E aí, quando a gente inaugurou a Direciona, a nossa ideia primordial era trabalhar somente com o projeto arquitetônico e a execução da construção em steel frame. E aí, só falando um trechinho antes, eu vim de um mercado da construção em steel frame, só que eu trabalhava na área industrial e comercial. Então, eu tive a oportunidade de gerenciar algumas obras da Fiat. Eu falo que o meu maior know-how foi a obra A Fachada do Shopping Del Rey e a fachada do Hotel Ouro Minas. E aí, mesmo assim, eu falo que assim, é um orgulho. E mesmo assim, eu tinha aquela vontade, tipo, não, vamos trabalhar no formato residencial, porque eu acho que quando a gente tem essa pegada, a gente trabalha com sonhos. A gente acaba vivendo aquela história. E, infelizmente, no comercial industrial, ele não te dá essa sensação. É tudo muito rápido e é o que o próprio sistema, ele oferece, ele quer o quê? Algo ágil. Mas sim, quando a gente entrou com a Direciona, a gente veio com o princípio do quê? De trabalhar e apresentar a sustentabilidade, mas de uma forma mais humana, que a gente pudesse encaixar. A Direciona, ela não é só uma profissão, ela é uma família. A gente quer trazer isso também para os nossos clientes. Pois então, completando a história dela, eu já venho de uma história diferente, Eu vim da convencional, conforme ela já citou, tem uma experiência aí grande que também agregou muita importância na obra, assim, porque a gente também acompanha a questão da qualidade de execução dessa obra e a percepção ali da parte do radier, a parte bruta, a parte que inicia essa obra. Eu tenho essa experiência que ajuda a empresa a posicionar melhor, a gente conseguir uma qualidade de obra, a gente atender essa qualidade e também treinar essa equipe que não está tão preparada aí para receber o steel frame 100%, porque a gente tem um número reduzido aí de pessoas que estão qualificadas. E aí eu venho, conforme ela já falou, da construção convencional, tinha uma parceria com meu esposo, a gente trabalhava com residencial também, pequenas reformas, construção do zero. E também prestei serviço para uma grande construtora, que eram obras prediais com apartamentos ali, multifamiliar. E essa experiência, assim, só incorporou muito a minha vivência com a obra. O que mudou
nesse processo, essa transição, né? No começo eu tive um impacto muito grande, eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação. Eu estava tentando sempre convencer a Ângela a mudar esse processo. Ângela, vamos fazer o seguinte, vamos manter os dois posicionamentos, vamos manter o estilo também convencional, apesar da demanda e procura sempre ser maior convencional, então vamos continuar, e assim é melhor, e os clientes a gente já está com eles convencidos? Não. A gente está aqui para mudar esse processo, para mudar essa história. E aí ela foi convencendo, e eu fui vivenciando. A partir do momento que a gente pegou a primeira obra, que eu tive a oportunidade de acompanhar essa obra, de viver aquele espaço ali, execução, foi pronto. A minha paixão ainda continua um pouquinho ali pelo convencional, porque é necessário pelo processo, mas aumentou assim, significativamente a partir daí, que é uma coisa que a gente sempre fala, se a gente tivesse a oportunidade de levar todos os nossos clientes um dia na obra, no processo da execução do steel frame, a gente conseguiria convencê-lo ali, no mínimo 80%, porque ele vai ter essa percepção de agilidade, vai ter a percepção de como que essa obra realmente acontece, né, no dia a dia ali. E o tanto que ele vai viabilizar, o tanto que ele vai economizar lá na frente. E convencer isso no papel, numa ligação, num bate-papo, numa videoconferência, não é o suficiente às vezes. Ele persiste, eu quero convencional, porque eu tenho um pedreiro que trabalha para mim, porque eu tenho um conhecido, a minha mãe fez assim, eu fiz assim há um tempo atrás, e funcionou, eu quero assim. Então, para convencer esse cliente seria de extrema importância, porque eu vivenciei isso, eu sei o tanto que foi importante essa convivência na obra, essa vivência dia a dia ali, o tanto que agregou, né, para conhecimento, para aprendizado e também para convencimento. Que é apaixonante, né, assim, quando você entra a primeira vez numa obra, que você vê aquela obra limpa, né, sem aquele tanto de quebradeira, uma quantidade específica de pessoas ali dentro, diferente de quando você entra no convencional, aquele monte de gente. Isso, assim, obviamente, quando se tem um planejamento, né, é bem tranquilo, mas quando você é uma obra que começa um pouco desorganizada, vamos dizer assim, né, aquele monte de gente causa um estresse muito grande para nós que estamos ali na gestão de uma obra, nós que estamos nesse acompanhamento na obra no dia a dia, né. Então, eu também passei por esse processo, né, eu comecei, meu primeiro estágio foi numa construtora no convencional, né, caí de paraquedas, assim, no steel frame, lá em 2012, né, eu recebi uma proposta para fazer estágio na Flasan, né, já falei sobre a Flasan aqui em alguns episódios, que na época era a maior construtora, né, a gente fazia as obras aí para o estado, né. Então, a primeira vez que eu entrei naquela obra, que eu vi aquela coisa limpa, todo mundo com máquinas sem a bateria, sem cabo, aquela coisa organizada, o pessoal parafusando, tudo que sobrava a gente armazenava, porque aquilo voltava para a indústria, né? Então, você não tinha aquele tanto de caçamba, aquela coisa, ai meu Deus, como que nós vamos fazer aquele tanto de lixo, aquele tanto de madeira para fazer escora, né? Que é muito comum no convencional, né? E não se vê tanto isso, né? A não ser USB, né? Ou alguns reforços que a gente faz de madeira, né? Para determinados pontos. Então, o steel frame, ele é apaixonante, né? Ele é algo que, ele realmente, assim, para quem gosta de obra, para quem gosta de engenharia, arquitetura, né? Se apaixona pela agilidade, se apaixona pela beleza de ser montado um painel, né? Você vê aquele painel todo bonitinho, todo ajeitadinho, como aquelas treliças também no local. Isso também, realmente, acho que causa um brilho nos olhos, assim, e principalmente para quem gostaria de ter sua casa própria, né? Eu acho que eu costumo dizer que é algo muito chocante quando a pessoa chega na obra, assim, aquele tanto de lixo, né? Tá lá aquele tanto de areia, brita, cimento, aquela bagunça. Aí você entra numa obra em steel frame, você vê lá um palete, né? De placa de gesso organizadinho, um palete de placa cimentícia, outro de USB, os painéis ali organizados no seu espaço. Então, isso é algo que eu acho que vai revolucionar, né? A ideia nossa mesmo é poder revolucionar o nosso mercado nacional, né? A gente sabe que tem algumas pessoas nos assistindo que são fora do Brasil, mas especificamente falando do nosso país, assim, eu acho que chegou o momento, né, da tecnologia impactar a construção civil, né? E é um prazer receber isso de vocês, assim. E aí eu gostaria de saber também um pouco sobre vocês, assim, que estão aí, são arquitetos, né? Vocês, além de projetarem, vocês também constroem. Qual a diferença que vocês enxergam, assim, entre projetar, né? Principalmente você, Neiva, que já trabalhou muito no convencional, hoje projeta steel frame, assim. Qual a diferença que você vê entre projetar para o convencional? Qual a visão que você tem quando você está projetando para o steel frame? Como que você enxerga isso? Pois é, significativamente ali a questão do planejamento desse projeto.
Não quer dizer que o projeto convencional ele não vai ter qualidade na execução, muito pelo contrário, a gente trabalha na qualidade independente de qual projeto. Só que o planejamento desse projeto, ele funciona muito assertivo, porque a partir do momento que você detalha esse projeto, que você posiciona esse projeto dentro do steel frame, você consegue direcionar todo o processo dos outros projetos com uma clareza. E a diferença significativa nisso, eu que trabalhei no convencional aí, é a questão do quebra-quebra. Por mais que você faça um projeto assertivo, 100% detalhado, o quebra-quebra você não vai eliminar, jamais. Que seja uma ou duas paredes você vai ter que quebrar para fazer as tubulações, conexões ali de toda a instalação hidráulica, elétrica. Então a gente não elimina esse problema. E aí é onde aumenta esse resíduo que a gente sabe aí que é um resíduo que ele gera aproximadamente ali os 20% do custo dessa obra. Sendo na obra limpa, né, a obra convencional, comparando-se ao steel frame, a gente trabalha ali em torno de 8%, até às vezes menos, depende da proporção dessa obra. E todo esse resíduo que é gerado na obra, ele pode ser reutilizado. Então, assim, a sustentabilidade é significativa. Então, é aí que começou toda a história da paixão, né? Como não apaixonar pelo steel frame, como não inserir isso para a nossa carreira com mais assertividade, com mais impacto. Por que mais impacto? Porque hoje está sendo o nosso foco. Chega um cliente, quando o cliente chega, ele é um cliente da Direciona, a gente já convenceu esse cliente para o sistema, é tranquilo a gente já trabalhar todo ali o processo de modulação, né, onde a gente trabalha com os perfis de aço galvanizado, né, quem acompanha aí, faz pesquisa sobre o sistema, vai saber exatamente o que eu estou falando. Nessa modulação é precisa. Esse projeto ele já chega na obra com essa assertividade na execução, né? Quando chega todo esse material, a chance de erro é mínima, se isso tem todo o acompanhamento, se tem todos os projetos alinhados para isso acontecer. No convencional, por mais que a gente faça projeto 100% ali, e isso na hora da execução, é uma forma que abriu aqui, é um pilar que teve uma broca, digamos assim, né, um concreto que foi mal posicionado ali na hora da execução, que vai ter problemas estruturais, ou ter que ter reajuste, quebradeiras, que no steel frame isso não vai acontecer. Então, a gente vai ajustar outros processos também, que é uma obra mais econômica, uma obra mais viável, mais sustentável, resíduo muito baixo, resíduo assim, a última obra que a gente acompanhou, uma caçamba só na obra. Aliás, não foi aliás, foi sim, é porque foi feito um caixote e aí depois desse caixote jogou pra caçamba. Porque não enchia a caçamba, né? Isso, mas a Neiva foi até um pouco singela, né, ela diminuiu, porque geralmente o resíduo, a gente pode contabilizar aí, né, uma construção convencional até 30%, já o steel 5%. Então, assim, a diferença é gritante. E é uma coisa que eu gosto muito de apresentar isso para o cliente, porque às vezes ele não tem essa noção. Ele tá vendo aquele resíduo sendo gerado ali, para ele é uma coisa comum de obra, mas ele não sabe que aquela porcentagem, aquele volume, além de estar prejudicando o meio ambiente, que querendo ou não nos afeta, ele ainda está pegando o dinheiro dele, que muitas vezes são pessoas que juntou aquilo ali a vida toda para poder fazer a realização do seu sonho. Simplesmente ele pegou e jogou aquilo ali numa lata de lixo. Então, assim, quando a gente fala dos dois sistemas, a gente não está querendo discriminar o sistema convencional. Eu até falo que a alvenaria ela não vai acabar, porque as indústrias eles não vão deixar. Mas eu consigo enxergar que aqui no Brasil, daqui a um tempo vai ficar tipo o Canadá. Eles vão pegar profissionais de fora para poder atuar aqui. Então, é aonde que entra o sistema industrial. Hoje a gente está falando do sistema em steel frame. E se você for até no canteiro de obra, a equipe é uma equipe mais organizada. A forma que a equipe se trata, eu não vou falar em questão de educação, mas eu falo por nós sermos mulheres, dependendo do local que a gente for trabalhar, principalmente no sistema convencional, as pessoas elas não recebem, né? A mão de obra ela nos recebe com um olhar atrativo. Já no sistema do steel frame, né, no sistema industrial, a gente entende que aquilo ali é uma equipe e que é um auxiliando o outro. Então, até essas questões de rincha, ela é menos. É igual todo cliente que chega em mim, eu falo, você não precisa fechar comigo. Mas a partir do momento que você abriu a sua mente e aceitou o sistema steel frame na sua vida, eu já estou mega feliz. Porque, querendo ou não, nós estamos ganhando também. E é parceria. Sim. É a somatória. E uma observação sobre essa questão que a gente está posicionando um pouquinho de obra também, não só de projeto, porque é uma sequência de tudo isso. É uma coisa que muda muito nesse processo de tempo de obra, que é uma das outras coisas que a gente vem apaixonando cada vez mais.
Pode estar chovendo, pode estar acontecendo qualquer situação de interface ali no terreno, uma movimentação de terra, uma programação que não está dentro do combinado, um caminhão que atrasou, alguma coisa aconteceu, essa obra não para. Os painéis estão sendo produzidos em um outro espaço. Você pode pegar um lote ao lado, né, alugar um espaço ao lado, próximo da obra, ou ter um galpão para fazer essa pré-montagem. Então, toda essa montagem vai continuando, vai processando, e até mesmo situações que a pessoa pode comprar esse material, montar nesse galpão 100%, porque ainda está fazendo negociações do lote ali, negociações até quem que vai fazer essas projeções, quem que vai fazer essa movimentação. Tudo isso funciona, assim, perfeitamente. Então, a gente ganha em questão de prazo e tempo aí, muito, muito mesmo. E tem muita gente que duvida. Mas essa historinha aí de que a obra é muito rápida, que faz uma obra de 65 dias. Inclusive, aconteceu um hotel Ibis, o Ibis, né, lá em Canoas, que foi em 65 dias, né, com legal. 5 pavimentos. Nós estamos com uma recente aí, né? Previsto um evento aí agora em abril, que é o Enix, né? Nós temos um case da Larissa, né? Possivelmente fica o convite, Larissa. Prazer você vir gravar conosco, né? Um case de uma casa que foi feita em 30 dias, né? Então é algo surreal. Vamos dizer assim, há 5 anos atrás, assim, falar em construir uma residência, construir não é algo modular pronto, né? Algo que você vai montar. Em 30 dias isso não existia, né? Observação, uma casa de 300 metros quadrados. Então, assim, vamos colocar aí de uma casa de alto padrão? A dimensão, vamos colocar que se fosse no sistema convencional, a gente levaria aí, Neiva, minha filha, você é experiente. De 1 ano e meio aí para anos. mais. Depende do nível de acabamento, o nível de detalhe, até mais que isso. Tem obras aí que rende até 2 anos, e fora a questão dos aditivos que acontecem nesse processo da convencional. Muitos aditivos. Infelizmente, isso é fato. Porque todo o planejamento que a gente vem falando do projeto para execução, se ele não for assertivo no sistema, assertivo também no orçamento, na execução acaba tendo falhas. Aquelas falhas que a gente já mencionou, né, no decorrer da obra. Que vai ter a quebradeira, que vai ter os custos a mais ali, mesmo dentro do planejamento dos 20%, ainda acontece muitos outros aditivos aí que saem do previsto. Infelizmente, isso acontece muito. O frete é um exemplo assim, por exemplo, se você faz uma construção do steel frame, você já planejou todo o material que vai ser utilizado. Então, somente com um frete é possível a gente pegar toda aquela obra, né, a casa da pessoa e deixar ali em loco. Agora, se for no sistema convencional, um dia é o tijolo, outro dia é o cimento, outro dia é a areia, a brita, e por aí vai se perdendo na somatória e não sabe nem quantos fretes que foi gastado. Apesar que acontece bons planejamentos sobre isso, né? Mas a gente preocupa muito com essas quebradeiras, com esses... muita gente fala que uma obra nova que já se quebrou, já virou uma reforma, já virou um anexo, um puxadinho, assim, a gente uma história. No episódio anterior, né, nós até abordamos esse assunto, né, que mesmo sendo uma casa aparentemente nova, mas ela já é uma casa reformada, né? Que isso é um processo que no steel frame já é bem diferente, né? Nós montamos os painéis e ali dentro dos painéis nós já passamos mangueira, né? Já é preparado, vamos dizer assim, para trabalhar em conjunto, né? Aquilo que você falou, né, Ângela? No período, né, desde a sua concepção do projeto e a sua execução, né, você percebe que há uma cumplicidade entre as equipes, né, mesmo que seja hidráulica, elétrico, né, o hidrossanitário elétrico, mais o montador de steel frame, vamos dizer assim. Então, o processo ele vai acontecendo em conjunto, né? Exatamente. Diferente do convencional, onde você faz alvenaria, depois você tem que pegar um ajudante para cortar a parede, para depois o pedreiro vir passar a mangueira para o eletricista, que é um processo, vamos dizer assim, que antigo, né? Já se perdeu, né? A construção convencional, vamos dizer que ela parou na década de 60, né? Exatamente. O Roberto Justus, né? Quem hoje investe muito no nosso mercado, fala muito isso em suas palestras, né? Tive o prazer, Roberto, de acompanhar você. Fica o convite para você estar conosco aqui também, né? Fala muito sobre isso, né? Onde que o brasileiro, ele parou na década de 60 em prol disso, né? Até porque isso é uma coisa que vem de gerações, né? O pai se construía assim, que aprendeu com o avô, né? Que tem um pedreiro que é amigo da família, que faz os acabamentos. E a gente costuma dizer mesmo que não vai acabar o convencional, porque nós precisamos dessa mão de obra, né? Nós fazemos radier, nós fazemos acabamento, assentamento de bancada, né? Então são trabalhos que existe um certo cuidado e tem que ser um profissional muito bem qualificado, porque isso implica vamos dizer assim, na entrega final da nossa obra. Então, não adianta uma estrutura linda, maravilhosa, uma parede linda, pintada, se nós não temos um acabamento refinado. Então, realmente, o mercado ele não vai acabar.
mas o que precisa se mudar nesse mercado, assim, é a nossa mentalidade e aceitação da tecnologia, aceitação do que é novo, né? Eu costumo dizer, assim, nas palestras onde eu já fiz e algumas que eu já participei, quando se trabalha com convencional e trabalha com steel frame, é como se estivesse andando num Fusca ou andando numa Ferrari, né? Porque a Ferrari é alto desempenho, é tecnologia, aquela coisa de velocidade, né? Aquela coisa de poder chegar mais rápido, você entrar naquilo, ver aquele painel lindo, tecnológico, botões e tal, como é o steel frame, né? Você vê, assim, tantas coisas que você pode agregar e tantas coisas que se pensa ao longo da concepção do projeto. Quando você entra no convencional, não desfazendo, até porque eu cresci nesse meio também, meu pai, ele é encarregado de construção, ele começou no convencional, né? Meu avô era carpinteiro, então a família já vem, né, desse convencional, mas... E eu fui servente, né, falando um pouco sobre a minha história, né, vai ter um podcast falando sobre isso, né, comecei na construção como servente, formei minha faculdade trabalhando de servente, né, foi um prazer para mim poder começar bem lá de baixo, mas com essa experiência, né, que a gente tem de obra, né, e a gente, realmente, quando você entra no convencional e você fala, nossa, isso aqui precisa se melhorar muita coisa, né, quando você entra no steel frame, você fala, nossa, o que eu posso fazer? Porque já é muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem tecnológico, que a gente pensa o que a gente vai só agregar, porque é muito amplo esse mercado, né? Então, eu fico muito feliz de receber vocês e, assim, eu gostaria de saber, né, vocês que trabalham muito, têm essa visão da arquitetura, né, diferente de nós que somos engenheiros, assim, né? Nós pensamos muito mais em questão de segurança, questão de qualidade, né, e tal, e vocês estão ali pensando muito na questão do design, né, pensando no conforto, que é uma coisa que o steel frame tem muito térmico, acústico, mas uma coisa que a gente, acho que poucas pessoas têm falado sobre isso hoje, assim, qual a limitação que vocês enxergam na hora de se projetar em steel frame? O que vocês acham que pode ser um processo que talvez dificulte? Tem alguma limitação? O que vocês poderiam me falar a respeito disso? Existe sim, existe sim algumas limitações, mas eu falo que a maior limitação é a do cliente. Por exemplo, a gente trabalha uma política dentro da Direciona que a gente não escolhe a questão financeira da pessoa. A gente sim precisa ter essa noção de quanto que o cliente ele quer investir. Mas independente da classe dele, a nossa intenção é o quê? É que o steel frame ele seja apresentado para todos. Eu até recentemente estava numa periferia, passei por acaso, e eu vi uma construção, um esqueleto de steel frame. Eu fiz questão de parar e entrar. Por quê? Porque eu quero deixar claro que o sistema ele não é para quem tem dinheiro. E infelizmente as pessoas elas pensam assim. Então, na Direciona, nós temos uma política que é o quê? Quando o cliente entra em contato interessado no sistema em steel frame, ele quer saber custos, mas antes mesmo da gente apresentar, a gente quer saber o valor que ele quer investir. Porque o projeto ele vai ser trabalhado pensado no valor de fato que ele pode vir a viabilizar. E sim, tem essa questão do vão, tem a questão do pé direito. É possível, mas aí a gente vai acabar demandando uma quantidade maior de aço. E aí tem a questão do vão, né? Falando especificamente dos vãos e do pé direito, a gente acaba tendo um trabalho mais detalhado, mas sim, é possível. O steel frame, ele tá avançando. É igual um telefone. Você tem o telefone Nokia antigo, né? Ou então vamos utilizar os aparelhos de hoje, não querendo falar de marca, mas Motorola e iPhone. Quanto mais ele vai evoluindo o telefone, mais tecnológico ele fica, menos ele vai travar. É a mesma coisa o steel frame. Então, o próprio sistema em si, ele tá com uma evolução, igual nós também vamos estar no Enix, até mesmo para quê? Para a gente ver o que o mercado vai apresentar. Há um tempo atrás nós trabalhávamos com um tipo de placa. Hoje nós temos placas superiores que pode vir a atender até no processo de execução, que vai facilitar aí o processo aí na construção. Sim, e uma das limitações, assim, no geral, não atinge tanto a gente, porque a gente hoje está trabalhando muito com residencial. Mas quem quer trabalhar aí com hotéis, né, a área mais comercial, aí atinge a questão de altura, né, que é no máximo ali 5 andares, porque é uma estrutura resistente, mas ela é leve, mas sendo uma situação específica de mesclar esse sistema, conseguiria atingir um pouco mais. Isso vai de cada cálculo, de cada estudo. Uma coisa que a gente, assim, pega muito, né, Ângela, que a gente fala, vamos fechar uma obra, vamos negociar uma região diferente, aqui também, mas uma região diferente, a questão da mão de obra.
Isso é muito limitador ainda. No interior é quase que inviável em algumas situações. A gente teve uma vivência de uma obra comercial que a gente ia acompanhar. É um projeto nosso, um projeto que foi aprovado em 2018, agora que ele decidiu executar essa obra, e a gente está propondo, vamos fazer as vedações aí, ou que seja, né? A gente queria fazer todo o sistema steel frame, mas ele falou, não, vai ficar muito mais caro. Ele é dono de uma empresa que fornece material de construção, ele vai conseguir garimpar isso com um custo muito mais baixo. Então, ele vai ajustar e alinhar essa obra muito, muito mais assertivo, no caso dele, que vai comprar esse material a um preço ali muito mais assertivo para ele. E aí, a gente não conseguiu convencer por conta também da mão de obra. Porque para a gente qualificar uma equipe lá ia gerar um custo muito elevado. Que a gente ia deslocar uma equipe nossa, a gente também ia deslocar, fazer essa prévia de treinamento, acompanhamento alguns períodos dessa obra, para ser bem assertivo mesmo. Por quê? Uma cidade do interior, trazendo um sistema novo, que já é novo no Brasil. Novo não, né? Que muitas pessoas ainda não se identificou com esse sistema. A gente chegar no interior que as pessoas são muito mais ranzinhas, muito mais sistemáticas, não, eu não quero mudar, o mineiro é meio assim, né? Ah, vou observar primeiro, deixa eu ver aquele fazendo, depois eu vejo se eu quero fazer. E sendo a primeira obra, você tem que falar assim, eu quero encarar. E a gente não conseguiu fechar essa obra no sistema, porque a gente não conseguiu adequar uma equipe no local. A própria cidade, ela não abriu as portas. A mão de obra não abriu as portas. Então, a obra está fluindo ali até o segundo pavimento, no convencional, mas já convencemos esse proprietário de fazer pelo menos as vedações no steel, que a gente vai eliminar uma sobrecarga muito significativa na fundação. E aí ele vai, tá vendo vários benefícios, questão da acústica, a gente fala sempre, que vai melhorar muito, que vai ser um espaço comercial, ele vai melhorar os ambientes ali, a questão também de intempéries, né? A pessoa tá num ambiente mais confortável na questão de temperatura, independente do horário do dia. E aí a gente vai nesse processo de convencimento. A Ângela fala de valores também, né? O tanto que isso impacta, né, pro cliente, por quê? Porque o valor dessa obra, ele é praticamente imediato, assim. Até a parte da cobertura é um valor que se fecha completo. Mas aí você ganha lá na frente a assertividade. Um orçamento acerto. É isso que eu vou construir, é isso que vai ser, esse valor está fechado. Pronto. Aí não incorpora os aditivos que a gente tanto fala aí do convencional. Como a gente sempre fala, não desmerecendo o sistema. A gente só quer o quê? Fazer uma coisa que realmente seja uma construção do futuro, que seja uma coisa que vai fluir para o mundo aí, de uma assertividade à mente das pessoas, né? As pessoas se identificarem com isso, que realmente é válido, realmente é viável. É igual o steel, ele não é o futuro, ele já é o presente e graças a Deus as pessoas elas estão começando a ter essa percepção. Eu até gosto de retratar um caso, né? Porque a gente que está na área, você mais que ninguém sabe disso, a gente não para de estudar. A gente vive, né, agregando, porque querendo ou não, é um sistema que todo dia tem algo novo a se apresentar. E um colega meu de classe, é engenheiro, e aí ele decidiu ir para o interior, largou a vida na cidade, foi para o interior, e aí resumindo, né, chegando lá ele começou a fazer a construção em steel, em uma cidade que ninguém nunca nem ouviu falar do sistema, e as pessoas deram o nome dele de O Louco, até então ele não sabia. A casa foi construída, faltava somente o acabamento interno. Ele contratou uma pintora, uma mulher lá da cidade para fazer a pintura. Quando ela chegou para fazer a pintura, ela virou e falou, o seu nome aqui é de O Louco. Só que observação, temporada de chuva, as casas convencionais começaram a ter infiltração, mofo, e a casa do steel não tinha nenhuma patologia. Então ele, querendo ou não, ele fez o nome dele na cidade. E eu, assim, do sistema em si, o que eu acho mais incrível é porque quando a gente fala de equipe, as pessoas imaginam um monte de gente, e somente com 2 pessoas é possível a gente levantar uma casa. Vamos colocar uma casa aí de 200 metros quadrados com 1 mês e meio, 2 e meio. Então, assim, é muito rápido. É muito legal mesmo. É apaixonante, né? Assim, se parar pra pensar, né? 200 metros quadrados é muita coisa, né? E com a quantidade irrisória, vamos dizer, de mão de obra, né? Pensando no convencional, onde você tem ali um pedreiro para acabamento, um peneiro brusco, vamos dizer assim, para fazer a alvenaria, né? Que é o embolso e tal. E aí você tem que depois vir com uma pessoa para fazer amassamento, um pintor e tudo. Aí você vai colocando isso na ponta do lápis, o custo realmente que isso te causa no final, né? Muitas equipes, vamos dizer assim, né? Diferente do steel frame ali, muitas vezes
a gente até falou isso aqui nos episódios anteriores, né? O drywall, ele é um processo dentro do steel, né? Que ele é muito diferente, né? Oriundo dos Estados Unidos especificamente, que mais lá nos Estados Unidos o drywall que a gente coloca muito na montagem também de estrutura, né? Que é aquela chapa 0,50, diferente lá nos Estados Unidos, onde é o chapeamento, né? Então, nós fizemos uma adaptação desse sistema. Mas diferente que nossos montadores hoje já fazem esse plaqueamento, né? Então, você para pensar, a gente já entrega pronto, assim, a ponto do pintor vir muitas vezes ali e dar só uma, né, emassada de leve, né? Uma repaginada na parede, até porque a parede, ela já vem uma parede 100% correta, né? Linha direta ali, né? Diferente muitas vezes da alvenaria, onde a gente tem que estar ali corrigindo, né? Ah, o pintor reclama muito, quem for pedreiro que fez essa parede que tá horrível, né? Para eu corrigir tem que emassar muito, né? Uma coisa que o steel já a gente faz com o pé nas costas, vamos dizer assim, porque já é tudo muito reto, muito alinhado, né? E isso, assim, para nós que trabalhamos nesse processo, é algo surreal, assim, né? Chegar e imaginar, Nossa, assim... E uma coisa, Jaime, que tem que ficar bem claro, né? Que isso é uma coisa que a gente vem pegando isso no decorrer do mercado. O steel, ele é simples, mas ele não é fácil. Não é qualquer profissional que executa. E assim, querendo ou não, e infelizmente, a gente pega profissional que ele não quer fazer um curso, ele não quer aderir conhecimento. Então ele acha que somente ir no YouTube, pegar informação, deixa ele capacitado para erguer uma construção nesse porte. E não. Para a gente conseguir erguer uma construção, existem normas. Sim. E existe, né, por exemplo, o próprio manual do material, ele tem algumas restrições. E muitas vezes, aquele profissional que não quis se capacitar, ele não tem essa noção. Então, infelizmente, isso acaba nos prejudicando. E uma coisa que eu falo muito, assim, principalmente nas obras que nós temos lá no escritório, dentro desse processo de montagem, né, a gente tem que saber muito bem onde faz as ligações de painéis por causa de uma descarga de dissipação de descarga, né, tem que ter bloqueadores em lugares corretos, painéis ali, treliça, muitas vezes vigas ali que a gente faz de laje com ligações de painéis, algo que para nós que estamos ali, somos especialistas, estamos no dia a dia, nós temos essa noção. Exato. Mas as pessoas vão ali, fazem um curso na internet de 5 dias, né, online, agora eu sou um montador de steel frame, né, vai lá e vai, isso é uma das coisas assim, até pegando assim a respeito das limitações, né? A gente falou sobre os projetos, mas essa é uma das limitações que nós temos também na execução, né? O grande problema que nós temos de profissionais que aprenderam a fazer o drywall e hoje acham que são montadores de steel frame. São processos distintos, né? Técnicas totalmente diferentes, né? Então o steel frame, né? A parte nossa de qualidade de acompanhamento, isso é algo que assim eu bato muito na tecla com os nossos colaboradores, né? Que existe um processo de montagem, não é simplesmente ali parafusar, existe norma do parafuso, porque cada parafuso tem um peso específico para aguentar e suportar, cada painel ele tem uma chapa específica, né? Nós temos chapa 0,80, 0,95, porque isso implica na resistência, porque talvez por uma economia, né? Eu costumo falar isso, qual que é a ideia do steel frame? A gente acha que ele é mais caro pela sua nobreza, né? Ele é normatizado, ele tem um controle maior de rigorosidade desde a fábrica, né? Com controle de lote, diferente do tijolo, que vai ali, pega ali o barro, faz o tijolo, coloca ali para venda, né? O steel frame, então, ele existe uma nobreza. Então, mesmo ele aparentemente sendo mais caro, mas a longo prazo ele é mais barato por esse autocontrole, né, da fabricação dos seus materiais e a execução de obras, por exemplo, que é esse processo específico de montagem, né, que nem todos os profissionais hoje que estão chegando no mercado, por ser algo novo, muitas pessoas vindo do convencional, né, eu falo isso porque às vezes bate lá na nossa obra lá, o pessoal, eu sou pedreiro, mas eu faço forrinho de gesso ali e tal, estão precisando de gente aí, eu tô querendo uma oportunidade, não oportunidade, fala, tá, aí você coloca na obra, vamos fazer um teste aqui, amigo, fica aí, por exemplo, vou fazer uma avaliação de um dia, aí você vai ver que não tem um padrão, não existe padrão. Por quê? Porque a pessoa não tem essa visão, né? O processo, ele exige uma qualificação. É o que você falou, né? Nós que somos aí acadêmicos, né? Apesar da nossa formação, né? Nossa graduação, nós não paramos, né? Nós estamos ali especializando muitas vezes em congresso, às vezes para fora do país, para entender esse processo lá na sua raiz, onde ele foi, né, viabilizado, né? Algumas pessoas ainda não sabem, né? Mas o steel frame, ele veio da industrialização da Segunda Guerra Mundial, onde existia, né, uma demanda muito grande de construções de casas a curto período, né? Então, por isso que tem esse intuito de ser rápido, né? Então, as cidades precisavam se reconstruir, né? Se refazer. E aí perceberam que com madeira eles não teriam tantos recursos naturais para um volume muito grande em muitas cidades, né?
E aí foi o quê? Adaptação do industrial. Vamos trazer um industrial com aço, né? E aí a gente começou com aço normal até chegar no aço galvanizado, naquele padrão que a gente tem hoje, para poder atender. Então, para você que nos acompanha, né, principalmente para as meninas que estão aqui, são profissionais, mulheres, né, hoje eu acho que nós temos essa abertura, né, faltam mulheres capacitadas também. Para chegar como montador, eu falo isso porque eu vim do convencional, onde eu vi mulheres trabalhando ali na obra, pintura, pedreiro, na parte de acabamento, e vocês também merecem estar no steel frame, né? Eu acho que chegou um momento dessa revolução industrial também com a mão de obra feminina, né? Então, existe essa abertura onde vocês podem sim se capacitar e devem, porque esse mercado ele é muito amplo, ele tem uma abertura muito grande para o público feminino, até para se tratar de algo muito mais leve, né? Do convencional, por exemplo, você tem que estar ali carregando concreto, carregando tijolo, eu falo como servente, né? Chegava aquele caminhão de escora de madeira ou escora metálica na obra, era assim, o terror, né? Diferente do steel frame, né? O painel muitas vezes ele existe dois processos, né? Que é o engenheirado e o stick frame. Mas em ambos os processos ele é leve, né? Então Exato. Ele é um processo igual um Lego, ele é gostoso de se fazer. Falo porque nos anteriores, né, nos episódios eu falo sobre isso com o Raul, né? Foi o meu primeiro empreiteiro, assim, eu quando era estagiário, né? O Raul pegava a parafusadeira, não, vamos lá, vou te ensinar a parafusar. E você ficava ali, não, que negócio legal. Então existe essa abertura, assim, sabe? E acho que precisa dessa mão de obra se qualificar mesmo, né? Principalmente para as mulheres. Então existe um campo muito grande para as mulheres que gostam da construção civil, por se tratar algo mais leve. Não que a mulher tenha limitação do peso, mas o desgaste físico a longo prazo, né? Para o masculino ele já é grande. Imagina para as mulheres que têm uma certa delicadeza. Então, realmente acho que chegou esse momento, assim, né? E uma das coisas que as pessoas perguntam muito no nosso escritório, até porque falam assim, o sistema ele é leve, né? Uma casa é muito levinha, né? Tem um radier simples ali, isso implica muito na disposição do terreno, né? Que pode ser um aclive ou declive, então precisa-se de um estudo, né, dentro do projeto. Sim. Mas, assim, em 80% dos casos é basicamente um radier, porque é uma casa leve. E as pessoas perguntam pra gente assim, mas isso é muito leve. Vai aceitar o mesmo padrão de acabamento que o convencional, né? Um porcelanato, um mármore. Ai, meu Deus, eu vou colocar ali um móvel planejado na minha parede, né? Eu quero minha casa toda planejada. O sistema, ele aceita isso? Então, assim, é algo que a gente escuta muito em nosso escritório, assim. Como que vocês acham que, assim, o que vocês falariam para esse público que tem essa dúvida, né? Por achar que por ser ele oco no meio, né? Que é muito comum, né? O convencional, ele é um sistema rígido, mas ele é sólido, né? Ele é um tijolo, então ele é sólido, diferente de um painel, né? Que ele é oco ao meio, assim. O que vocês falariam para esse público? Eu gosto muito de falar que quando a pessoa fala no sistema em steel, ela tem que pensar que é como se fosse uma casa convencional. Tanto que quando ela está finalizada, ela é uma casa. E aí, quando a gente fala dessas instalações, claro, eu até falo, né, que quando a gente trabalha o projeto arquitetônico, a gente trabalha ali em conjunto todos os outros projetos. Mas tem aquele cliente que fala, olha, não quero investir agora no projeto de interiores, isso é algo mais para frente. Então, no próprio projeto arquitetônico ali, a gente já setorizou aonde que é a bancada. Então, ali a gente já imagina que pode vir um armário superior. E aí, o armário superior, por ele, né, o MDF, por ele ter uma carga um pouco mais pesada, a gente já considera no manual, porque a gente entrega o manual para o cliente, que quando for fazer a fixação, ele respeitar os pontos. E quais são os pontos? As estruturas. Ou, se não, hoje nós temos, né, a placa, que é uma placa própria, que ela resiste aí até 50 quilos a mais, e temos a padrão. Quando a gente utiliza o padrão, nós utilizamos um reforço. Então, a gente sempre fala que pode ser pensado o reforço, caso naquele processo ali da execução a gente utiliza a placa tradicional, ou caso o cliente ele quer fazer um investimento a mais, que eu até falo que se a gente for colocar na ponta do papel, a diferença ela é mínima. A gente utiliza essa placa, que ela é uma placa mais especializada, tanto que nós utilizamos, né, nos nossos projetos a placa Performance, que ela é uma placa que ela tem uma resistência mecânica melhor. Muito bom, é legal saber que existe sim esses produtos, né, específicos, né, muito material chegando no nosso mercado de construção a seco esse ano de 2024, tem ficado impressionado com a demanda do mercado e com a indústria, né, se mobilizando para poder atender essa demanda, né? Então, isso é fundamental para o crescimento do nosso mercado de construção a seco, né?
E, assim, uma coisa que você falou muito a respeito do design de interiores, né? Acho que a grande dificuldade hoje, sim, construir o Light to Frame é porque as pessoas acham que isso vai mudar muito, né? A pessoa às vezes quer uma casa ali com pé direito duplo, né? Quer uma sala muito grande e aí acha que talvez o sistema não teria uma resistência, porque enxerga ali o concreto armado como uma resistência muito maior, por exemplo, do que uma viga aí em estrutura metálica. Ela acha porque tem concreto e tem ali o aço, muitas das vezes ali, não sei, ferro de 10 milímetros, 8 milímetros, vamos dizer assim, que são coisas mais bruscas, né? Para robusto, né? Muitas das vezes utilizada aí para uma demanda grande de prédios aí de 4, 5 pavimentos. Então as pessoas têm essa dificuldade, né? Eu não quero fazer no sistema, né? Porque eu acho que isso vai implicar muito no padrão da minha casa que eu quero. Eu quero a minha casa mais linda do condomínio, né? Eu escuto isso muito. Eu moro num condomínio assim e já entrando muito no alto padrão, né? Do médio para o alto padrão. Eu moro num condomínio assim e o padrão das casas são ali excepcionais. Então eu não quero que a minha casa se destoe muito do que a gente tem lá onde eu moro. Então, você acha que fazendo esse steel frame, isso vai implicar muito no design de interiores? Como que minha casa será feita? E aí, assim, pensando nisso, vocês como arquitetas, assim, na hora de projetar e pensar no design de interiores, né? Isso implica muito no steel frame? Vocês acham mesmo que isso dificulta esse processo? Jamais. É pelo contrário, nós estamos falando de uma obra leve. É claro que, igual eu falei no início, né? A gente precisa fazer todo um estudo ali. É feito um cálculo das estruturas. Então, não é somente criar um projeto arquitetônico. Junto com a criação do projeto arquitetônico, nós já estamos pensando naquele processo ali no cálculo estrutural. Então, é um conjunto. Mas o steel frame, ele é uma obra acessível. Ele atende a qualquer estilo e também pé direito, vãos. Isso não... Claro, tem algumas limitações, mas é igual eu falei. Essa limitação, a gente vai trabalhando ali junto aos cálculos ali para que de forma a gente consiga atender os desejos e o interesse ali do cliente. E uma observação sobre isso envolve ali também o financeiro. Todo estudo arquitetônico, a gente vai pegar o foco, o que esse cliente tem para investir. Sim. Qual que é o valor que ele está disposto a gastar para essa casa. Uma casa, ou comercial, o que seja. E uma coisa que a gente teve recente numa obra que a gente vai acompanhar agora, na região aqui na Grande BH, a cliente, ela queria uma casa que fosse dentro do estilo, pensando no custo-benefício, que eu quero uma casa assertiva, eu quero um orçamento tal, a casa tem que ficar pronta dessa forma. Assim a gente começou a estudar fazer esse croquis, fazer essa análise do projeto. Fazendo essa análise, chegamos ao desejo dela. Acho que levou lá, 15 mil a mais do que ela estava prevista gastar. A gente podia ajustar alguma coisa ou outra e apresentamos. Nossa, mas eu queria que essa porta fosse maior. Eu queria que essa janela fosse assim. Eu queria que esse painel fosse dessa forma. Eu falei assim, realmente é possível. O que a gente não propôs, por quê? Porque você queria esse orçamento assertivo. Você queria que fosse dentro do seu financeiro. E assim a gente projetou conforme o seu financeiro. Tem interesse de mudar? Quer aumentar o vão? Sim, é possível. Então, vai agregar X valor, tantos por cento de acréscimo na estrutura, tantos por cento também na parte da esquadria que for definida porque eles vão. Então, tudo é possível desde que o cliente esteja ciente do que ele vai gastar para isso. Pé direitos altos tem um custo um pouquinho a mais, porque a estrutura tem que ser preparada para atender aquele pé direito. A mesma coisa acontece com os vãos. Então, a gente tem que ter essa clareza com o cliente. Então, a gente sempre entra nessa parte com o cliente. O que realmente você está disposto a gastar, investir nessa casa? Para a gente ter isso assertivo e para a gente chegar realmente num projeto que vai atender tanto na dinâmica financeira quanto também estética. Jaime, é muito engraçado que no processo ali de orçamento, a gente deixa claro para o cliente que olha, no processo, quando você fechar o contrato, a gente vai passar por todo o processo inicial, que é documento, estudo de briefing e tal, mas na hora que a gente for elaborar o projeto, vai acontecer casos que a gente vai ter que virar para você ser realista, a gente vai puxar exatamente e colocar você na realidade. Então, a gente já faz essa apresentação no decorrer do projeto, a gente fica assim, lá no escritório, ai, Ângela, o que eu faço? Não, mas que dó, não vou conversar com essa cliente para ver se ela consegue mais uma verba. Mas vamos falar, às vezes o cliente não quer o financiamento. Nossa, mas é um sonho, né? A realização. Não, vamos tentar fazer um financiamento? Então, assim, a gente tenta trazer o cliente para a realidade, mas a gente tá sonhando junto. Exatamente, um sonho comum. Isso. Cada projeto é um sonho diferente. Às vezes o cliente entra em contato e fala assim...
Ai, mas eu queria isso. Aí a gente fica, ai meu Deus, como que a gente vai ajudar? Aí a gente começa, e não é, às vezes não tá na etapa do projeto, a gente pausa o projeto pra gente ir atrás de outros fornecedores que vai conseguir atender aquela realização. Pra sim a gente conseguir de fato, porque igual eu falei com você, nós trabalhamos sonhos. Mas sim, a gente também quer trabalhar a realidade. E nem sempre o sonho do cliente está ali naquele momento dele ali. Então a gente sempre tenta colocar na balança. Será que se você entrar com financiamento, nem que seja menos parcela, a gente está falando de uma casa que você vai viver a vida toda. Ou se não, eu não quero, eu não gosto. Então tá, então vamos trabalhar esse processo aqui mais reduzido. Mas depois você pode fazer uma reforma, você pode implementar. Então sempre tem isso lá no escritório. A gente meio que sofre. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga também trabalhar essa questão estética desse projeto, mesmo com orçamento justo. Alguns detalhes que são mais especificamente mais caros que a gente não consegue inserir. Mas a gente sempre arruma um outro material similar, alguma coisa que vai encaixar para essa fachada, para essa casa funcionar. Pelo menos assim, atender o máximo do que ela sonha, do que ela idealiza. Ah, legal. E assim, uma coisa que implica muito também, impacta, é a mentalidade, né? Que é o que vocês falaram, às vezes a gente tem essa dura realidade de querer ter um orçamento reduzido e querer algo que muitas das vezes estoa muito daquilo que a gente está querendo investir. Isso também passa para a etapa de planejamento e projeto, né? Eu costumo dizer isso, né, nas palestras onde eu palestrei e onde eu pude participar também, que lá fora existe uma mentalidade muito diferente, né? Se gasta ali 2 anos planejando, 2 anos projetando, né? Uma edificação, uma residência, ou o que seja, né? Gasta muito tempo se pensando e pouco tempo construindo, né? Você fica ali 1 ano planejando um orçamento de materiais, mão de obra, né? Planejamento, projeto, né? E 6 meses de execução, 5 meses de execução, falando especificamente de Shoeframe, né? Então, já é um pouco diferente no nosso país. A gente quer projetar, a gente quer planejar e projetar em 2 meses e quer executar ali em 1 ano, né? Então, o Shoeframe é o inverso disso. Exatamente. E até pensando assim a respeito disso, né? E algo que acho que muitas pessoas ainda não entenderam que são processos diferentes, existe uma compatibilização, né? Tem um projeto estrutural, tem um projeto da estrutura de painéis, tem um caderno de montagem desses painéis, tem um projeto hidrossanitário, existe um projeto elétrico, existe um projeto de pontos de radier, locação de pontos, né? Apesar de a gente não ter um projeto estrutural igual a gente tem no concreto armado, locação de pilares e vigas, né? Mas nós temos a locação ali do hidrossanitário, que isso está muito ligado ao layout dessa casa, né? E como que vocês pensam nessa compatibilização assim, né, no projeto lá na Direciona, quando vocês vão executar uma casa e quando vocês vão pensar nela antes da sua concepção, né? Como que vocês fazem assim essa compatibilização? Ela é feita dentro do próprio escritório? Vocês terceirizam isso? Né? Vocês pensam em conjunto? Somos nós mesmos, né, que faz todo o processo de criação, a gente lidar direto com o cliente ali sobre essa negociação, o brief, o bate-papo, os sonhos, né, para se realizar. Depois a gente tem uma equipe, né, para poder isso fluir. Né? O que acontece? O cliente chegou para a gente na obra, ele está posicionando ali que vai ser o steel frame, então tudo nasce a partir do projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico já vem assertivo em algumas coisas. Por quê? Porque a gente já está preparado para o sistema, a gente já sabe como que vai funcionar. A gente acompanha a obra e sabe os prós e contras, né, que pode vir a acontecer se o projeto não estiver bem preparado para receber todo o sistema. Não somente o sistema steel, como os outros projetos, né, que são a parte do sistema hidráulico, elétrico, radier. Radier é uma coisa assim que ninguém dá tanta importância, não, faz só aquela mega laje lá que vai receber. Não é simples, não. Tem uns detalhes que são específicos ali, que tem que funcionar lá no detalhamento do arquitetônico e também na sequência dos outros projetos. A partir do momento que esse projeto nasceu ali no steel, ele já vai pré-dimensionado, preparado para os demais. No processo da evolução da empresa, a gente viu a necessidade de inserir outros profissionais. E hoje a gente tem parceiros, pessoas que trabalham com a gente, os engenheiros que trabalham na parte de estrutura, no steel framing, no convencional e também na parte hidráulica e elétrica ali. Porque eles já vêm todos... O que começou com a gente na parte de projeto estrutural ali no convencional, que vai trabalhar com a gente, ele não tinha experiência nenhuma com a parte do steel. Então, quando a gente pegou o primeiro projeto com ele, falou assim, vamos elaborar esse projeto, ele falou, poxa vida, vou fazer igual o tal arquitetônico aqui, vou projetar e vou entregar para vocês.
ele foi para 2 revisões. Por quê? Porque ele foi percebendo na vivência com a gente esses pequenos detalhes do radier, né, os afastamentos que tem que ter com relação a estruturas, né, todo detalhe que a gente não vai entrar em mérito aqui, porque a gente não está em foco de detalhamento em si, de projeto, e sim do processo, dessa compatibilização. E aí ele começou a ter essa percepção. Nossa, são pequenos detalhes que faz total diferença na execução, para evitar o quê? Os retrabalhos. Então, quando a gente faz isso, desde lá do projeto, lá no escritório, a gente leva isso para a obra, assim, assertivo. Quando o projeto chega na obra, tanto a fundação quanto os demais, ele chega já para a obra, ela ser, né, executada com o menor número ali de profissionais. No caso, o arquiteto tem que ficar aqui todos os dias porque a equipe não consegue acompanhar. O engenheiro tem que estar aqui, o encarregado 100%, 24 horas para a equipe realmente funcionar, que ela não está conseguindo identificar alguns detalhes no projeto. E acontecer situações que aconteceu com a gente, né, em obras que durante a execução ali do radier, ele teve que ser rompido uma parte dele lá, porque não teve as previsões, né, de hidráulica, a parte de água pluvial, e a gente teve um sério problema de custo, né, fugiu totalmente do escopo daquele planejamento que a gente tanto fala que é assertivo, o tanto que vai economizar, o tanto que vai eliminar alguns aditivos, acabou caindo nessa questão de alguns aditivos porque não foi feita a compatibilização. A compatibilização foi feita em loco. Eu e a Ângela, não assim... Não houve um planejamento. Não houve da compatibilização. Os projetos estavam excelentes, porém, um era no convencional, que foi se adequando ao estilo durante a obra. Isso não funciona 100%. Pode ter erro. E o erro é caro. Ele tem custo. E aí, né, é aonde que a nossa profissão, infelizmente, ela acaba ela não tem tanto valor. Por quê? Porque quando você pensa em um projeto arquitetônico, aí entra, né, o pedreiro que ele não é que ele não tenha capacidade, ele tem, até muitas vezes, até mais do que um engenheiro. Como você, eu também, né, meu avô foi carpinteiro, meu pai trabalhou em obra, meu pai teve empreiteira, então, querendo ou não, a gente acaba carregando isso. E diversas vezes eu vi meu pai lendo uma planta e ele tem um entendimento muito, muito amplo, muito claro. Não estou falando que ele não tem essa expertise, mas eu falo que muitas vezes, quando é feito o projeto arquitetônico, a gente precisa implementar os outros projetos. O projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto de fundação, o projeto estrutural, ele sim deve. É um pacote. E lá na Direciona a gente começou a ter essa percepção, igual eu falei, quando a gente iniciou, a ideia era trabalhar somente o projeto arquitetônico, era somente eu e Neiva. Só que nos processos de obras, a gente foi vendo a necessidade do quê? Quando o projeto arquitetônico ele não estava alinhado ao estrutural, quando o projeto arquitetônico ele não estava alinhado principalmente no projeto hidráulico e elétrico. E aí quando a gente ia tentar resolver, aí tinha aquela questão do machismo, né? Ou então, não, eu tenho mais tempo de casa do que você. Então, isso estava muito... Isso estava acontecendo muito nas obras. E o que a gente fez? A gente começou a pegar profissionais interessados em aderir para o sistema e que tivessem interesse de trabalhar conosco. Então, como que os projetos eles são trabalhados? Em conjunto. A Neiva ela é responsável pelo setor de projeto arquitetônico. Então, ela elabora o projeto, mas naquele processo ali da criação, ela já está pensando e trabalhando junto com a equipe. Nós temos hoje 3 equipes trabalhando em conjunto. Então, naquele mesmo processo, não, isso não vai funcionar. Não, então tá. Isso aqui vai. É tentar literalmente trazer uma solução e evitar que aquele erro ele chega na obra. Então, hoje em dia, a gente até fala que o processo primordial é o processo inicial. Quer dizer que ele vai demandar muito tempo? Não. Mas se a pessoa ela tiver consciência que os projetos são em conjunto, mas tem aquele cliente que ele faz o arquitetônico em uma empresa, o estrutural em outra, vai picando o tempo. Então, querendo ou não, fica aquele tempo árduo, né? O projeto ele nunca acaba. Então, isso tudo é algo que deve ser pensado. No escritório, hoje, a gente oferece para o cliente somente o projeto arquitetônico, porque a gente tem que pensar também na viabilidade e condição dele, mas a gente também oferece o projeto em conjunto. Por quê? O conjunto, a gente vai demandar um tempo bem menor do que se ele for trabalhar aquele processo mais picado. E acrescentar essa informação dela sobre o projeto, tem cliente que chega para a gente e fala assim, mas eu não quero investir tanto em projeto. Tem aquele consultor de confiança que faz, parte de fundação, a pessoa sabe fazer tudo, ela fez a casa da minha avó, da casa da minha mãe, então eu quero que faça a minha também, não precisa dessa preocupação. A gente sempre fala, 1% dentro do custo dessa obra, que é o custo do projeto.
pensa no que você vai viabilizar no processo dessa execução. A pessoa não consegue, por isso que eu falei lá no início, se a pessoa tivesse um dia que seja de obra, uma vivência de obra, ela teria algumas percepções que a gente tenta, né, o máximo ser clara, posicionar com assertividade isso para o cliente, mas nem sempre ele quer ouvir, nem sempre ele está assim, bitolado, que tudo é possível dentro de uma realidade que ela idealizou lá na época do pai dela, da mãe dela, dos avós, era outra época, outra situação, né? Tanto é que a gente não elimina as patologias do sistema, isso é impossível, né? Todo sistema tem suas patologias, mas a gente trabalhando dentro de uma qualidade de execução, dentro do sistema, conforme a norma, conforme a equipe qualificada para aquilo executar, você vai, com certeza, eliminar, assim, significativamente essas questões de patologia. Pode acontecer um outro, vai acontecer, mas são assim, não dá nem para comparar a um sistema convencional aí, sem desmerecer, mais uma vez, né, a gente falando aí, posicionando sobre essa inovação que tem que crescer, a gente está aqui para somar, que isso realmente cresça aí na mente das pessoas com mais clareza. A ideia da gente, né, de expor esse processo do projeto, a história onde nasce tudo, é a ideia também de conscientizar mais as pessoas, de inserir isso de uma forma mais dentro de uma realidade aí que realmente a gente vive na obra, vive no projeto e sabe como que funciona. Você sabe muito bem que está muito em obra e sabe como que funciona. E isso é algo que impacta muito no financeiro, porque todo mundo, quando você vai construir, existe um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, onde tudo se esbarra em dinheiro, né? É condição, eu tenho condição, não tenho? E a gente acha que a gente colocar um profissional de confiança, principalmente falando do convencional, não é crítica, mas assim, é uma visão de percepção também de mercado, né, que como você disse, né, Ney? Eu tenho um pedreiro que fez a casa do meu pai, tenho um amigo do meu pai que eu também já trabalhei com ele, que é experiente e tal, e aí eu vou colocar ele porque eu confio no trabalho dele, só que isso na hora porque passa por um processo grande, né? A alvenaria, no seu processo de execução, como ele é um processo arcaico pela sua demora, né? Então a gente sofre ali alterações de valores, como cimento, né? Recentemente eu assustei, né, falando aqui de Belo Horizonte, principalmente em 2023, né, tava pagando aí R$33 no saco de cimento, de repente tava pagando R$38 no saco de cimento, então a gente tem essas alterações, obviamente a gente também vai ter algo relacionado a isso, o steel frame pode acontecer, o aço tem suas variações, né, mas no convencional isso é algo assim rotineiro, né, então você vai num dia comprar um tijolo, ele é um valor, no outro ele já tem outro valor, aí a mão de obra, se ela não é uma mão de obra muito qualificada, isso a longo prazo, né, você vai agregando esses valores ali no decorrer da sua obra, na sua execução, no seu tempo de construção, no final você tem algo muito caro, né? E aí é uma mentalidade que está muito aplicada no projeto também, né? Aí muitas vezes a pessoa não se importa de ficar ali 2 anos pagando muito caro na mão de obra, pagando muito caro no material que vem sofrendo essas alterações de valor, mas ela muitas vezes tem a dificuldade de pagar caro, vamos dizer assim, não é um valor caro, um valor agregado, né? De quem pensa no processo e quem projeta aquilo ali, né? Está muito mais preocupado em pagar bem quem vai executar do que quem está pensando como será a execução. Então é uma mentalidade que precisa se mudar, né? Hoje a nossa missão, né, como profissionais, né, engenheiros, arquitetos, né, nós vamos dizer assim, que é muito diferente na medicina, né, pegando um gancho ali, quando você vai fazer uma cirurgia, você não quer que sua cirurgia seja feita por vamos colocar ali, não estou desmerecendo, né, um enfermeiro, por exemplo, vamos colocar um enfermeiro para fazer uma cirurgia, ninguém quer um enfermeiro, quer um médico, né, o cara que sabe manusear a ferramenta, a pessoa que está pensando como que vai ser conduzido aquilo ali, diferente do que você vai fazer, o que é o seu bem precioso, o seu ambiente de descanso, o seu bem-estar, né, o seu lugar de lazer, onde você está com seus filhos, então eu costumo dizer assim, né, eu já falei isso uma vez, eu acho que algo chocou muito assim numa palestra, que um erro médico, muitas vezes ele mata alguém que já estava ali propício à morte, né, pegando um gancho. Muitas das vezes a pessoa que estava doente, estava precisando de algum cuidado. Então um erro médico, basicamente ele vai desligar alguém que, não que nós queremos isso, mas já estava ali próximo a esse momento triste. Diferente de nós, somos profissionais de engenharia e arquitetura, um erro nosso pode ser algo que vai implicar ali uma perda familiar, né? Um prédio, por exemplo, vemos aí muito isso recentemente aí, prédio pegando fogo, prédio caindo, porque por erro de muitas vezes de profissionais não qualificados. Então, assim, existe muito
essa questão de se preocupar só com a execução, mas não investir, vamos dizer assim, não é caro, né? Até corrigindo, investir, né, em profissionais capacitados que estão pensando como aquilo vai acontecer, né? Exatamente. Que vai dar bagagem, que vai dar para cara que vai executar ali, ó, aquela pessoa, aquele construtor, que vai dar um know-how para ele. Muitas vezes, assim, eu passo por isso, né? E aí tem muito disso mesmo. Eu sou muito novo, né? Então, às vezes eu chego numa obra e escuto assim, meu amigo, quantos anos você tem? Deixa eu te falar, o tempo que você tem de idade, eu tenho de execução de obra. Você tá querendo me ensinar? Aí eu falo assim, mas deixa eu te falar, qual o estudo que você fez? O que você tem em embasamento? Você sabe fazer, mas você sabe por que você faz assim? Assim, não sendo agressivo ou ríspido, né? Mas muitas vezes é o que a gente fala. O acadêmico, muitas vezes, não é valorizado. Né? A gente se passa muito tempo estudando, muito tempo investindo horas do nosso dia, dinheiro para a gente poder adquirir esse conhecimento, para poder entregar isso para o cliente, né? E muitas vezes o cliente não tem essa visão. Às vezes ele vai pela confiança, né? Alguém que já está há muito tempo na família, do que alguém que está há muito tempo investindo tempo e dinheiro para entregar o melhor, a melhor tecnologia, a melhor qualidade também. Jaime, eu até hoje, né, depois de... Porque a gente atende cliente todo santo dia. Hoje eu já não falo mais que o sistema ele é barato, porque eu sei que vai ter aquele cliente que fala, mas fulano me cobrou mais barato. É o que a gente sempre falou e comentou aqui. O steel, a gente só vai conseguir saber se de fato ele saiu mais justo, com um valor bem mais razoável, no final. Mas nós temos exemplos de vários clientes, mas eu gosto muito de citar que, na época do processo de elaboração ali do orçamento, a gente por várias vezes apresentou inúmeros benefícios do steel, até essa questão do prazo. Ela preferiu optar por um outro sistema. A obra dela, além de ter um aditivo de 40%, demorou quase 1 ano e meio. Um pouquinho de atraso. mais. Esse projeto foi elaborado em 2022, início de 2022. A obra ainda está em processo, agora que está em acabamento. E era para ser um sistema rápido também, que insere aí dentro desses processos de construção aí que está novo no mercado aí, né? Então, a gente tem essa preocupação, sim, a qualificação é de extrema importância, porque vai impactar significativamente no custo, na qualidade desse produto e no convencimento da sociedade. Porque se você vê um produto que tem alguma questão muito significativa de patologia, você já, peraí, o sistema para mim não funciona. Infelizmente, a gente vive uma história de que a gente é muito julgado. Qualquer coisinha que acontece no steel frame... Nossa, é culpa do steel, é culpa do sistema. Não, falei que isso era novo demais, que isso não ia dar certo. Não é bem assim que funciona. A partir do momento que a gente entra naquele processo inicial lá do projeto, de convencer aquele cliente que aquele sistema é válido, mostrar todos os benefícios, qualidades e as possíveis situações que podem vir a acontecer durante a obra ou depois, pós-obra, ele está convencido, os problemas que vir a acontecer durante essa obra, que são poucos, mas eles podem acontecer, o cliente vai estar preparado para as adaptações em loco. Porque ele sabe, a gente explicou, a gente posicionou tudo lá no projeto, lá no processo inicial. Se a gente já está posicionando isso, ele vai, não, tranquilo, você me avisou que isso poderia acontecer caso o solo tenha acontecido alguma coisa específica. Cada caso é um caso. Então, a gente sempre está preocupado em preparar esse cliente. Não é só convencer que o steel é bom, não. A gente faz todo o processo de análise aqui, como que funciona, como que vai acontecer, casos de movimentações de terra significativa, que tem que tratar a parte de muro de arrimo, que não quer dizer que não seja possível, não vai acontecer em terrenos de aclive e declive. É possível sim, só que a gente vai trabalhar alguns platores, a gente vai trabalhar algumas movimentações de terra específica, reutilizando da melhor forma possível dentro do terreno, e esses muros de arrimo para conter essa terra. Então, cada situação, cada projeto, cada terreno, tem uma história nova, uma história técnica específica para aquele caso, para aquele cliente. Por isso que a gente tem todo um bate-papo, assim, bem... Inclusive, a gente tem mais de uma reunião com os clientes no início ali, não é só uma, duas, tem 3 ou 4, para falar assim, é assim que vai funcionar. Atende para você, é isso mesmo que você quer. Porque depois que o projeto ele é compatibilizado, você já teve um custo com aquilo. Aí você vai readequar para outra situação, às vezes pode ter outro processo aí de gasto para alinhar o outro sistema. Então, sempre a gente faz esse alinhamento com esse cliente, 100% assertivo do início ao fim do projeto, ele trabalhar dentro do sistema, para a gente conseguir ser assertivo também no processo final dessa obra com qualidade. Muito bom, um prazer receber vocês, viu? É uma honra para o Diário de Obra Podcast receber a Direciona, a família de vocês aqui, né? Uma empresa, vamos dizer, familiar, a gente consegue ver o brilho nos olhos de vocês, falar sobre o produto, falar sobre o sistema e especificamente também falar sobre a empresa de vocês. Nós desejamos um sucesso, tá?
Agradecemos imensamente por abrir, né, um pouco sobre a rotina do dia a dia da empresa de vocês aqui. Espero, assim, fortemente, e fique o convite que vocês voltem, né? Nós teremos, acredito, mais um bate-papo, assim, ou mais outros bate-papos a respeito do assunto, e fica para vocês aqui um forte abraço. Muito obrigado pelo convite e mais uma vez estar conosco. Eu que agradeço. Eu agradeço também a oportunidade e espero a próxima aí trazer assuntos novos, né? Experiências novas de obra aí também. Apesar que falar do sistema em si, se deixar a gente fica A gente fala até amanhã. Legal. Muito obrigado para você que nos acompanha, né? Mais uma vez, deixa o seu like, comenta, compartilha, né? E é um prazer receber você que é aluno de arquitetura e engenharia. Fique conosco, né? Nosso canal terá muito conteúdo a respeito de construção a seco, arquitetura e engenharia. Forte abraço para vocês.